Olá, pessoas! Opa, tudo bom com vocês? Estou eu aqui para mais um vídeo, né? Ai, semana. E a gente vai falar sobre Kung Fu Panda. E eu, sinceramente, estou um pouco decepcionada depois de reassistir o filme. Que faz um tempinho que eu não assisto. Faz uns anos que eu não assisto mais Kung Fu Panda, que eu assisti pela última vez. O 4 eu nunca cheguei a assistir. O 3 eu acho que eu assisti uma vez. O 2 foi o que eu mais assisti. E o um também. E eu vou dizer pra vocês, eu estou um pouco decepcionada. Sabe? Me pegou. Eu tava esperando mais, né? Porque eu reassisti ali. Eu tava esperando um pouco mais, mas enfim, né? Vamos começar, né? A... O início do filme a gente vai acompanhar o Po, né? Que ele tá tendo um sonho ali, que ele é um grande guerreiro junto com os Cinco Furiosos, né? E a gente acompanha o nosso protagonista. Ele é um fã de Kung Fu Panda, né? E ele trabalha numa loja de sopa de macarrão, onde o pai ganso dele, sim, o Po é um panda, né? E ele tem um pai ganso, que é explicado lá no segundo filme, tá? Que obviamente a gente sabe que ele não é o pai biológico do panda, né? Obviamente a gente tem noção disso, né? Que é um ganso, um panda é um panda. Enfim, seria meio impossível, né? Enfim, a gente acompanha ali e o pai do Po, né? Ele quer que o Po siga ali com a loja de macarrão, né? Venda macarrão, faça macarrão. Que ele vai ensinar o ingrediente secreto da sopa do ingrediente secreto dele, né? E enquanto ele não aprende, vai ter a cerimônia, né? Para escolha do dragão guerreiro entre os cinco furiosos. Que a gente vê que tá sendo preparado, tá num treino com o Mestre Shifu, né? E vai quando o Mestre Shifu e o outro recebem uma mensagem, né, da escolha do dragão guerreiro e meio que pedem pra dar uma olhada na prisão lá. Meio que eles têm o medo do Tai Lung, que é o vilão que é o vilão desse filme, que eles têm medo do Tai Lung e acabem fugindo, né, por causa disso, por causa da raiva que ele tem do pessoal, né. Então o Mestre Shifu, assim, com o Hugo, e fala pra ele não se preocupar muito, que não deveria se preocupar, mas o Shifu é meio ansioso, que a gente descobre que ele é meio ansioso, né? Manda um pato ir lá, um dos patos ir lá pra avisar, pra reforçar a segurança do Tai Lung, né? Que isso vai ser importante, tá? Essa informa... Esse pequeno ato do Shifu é importante, ele desencadeia o grande ápice desse filme é por causa disso que o Shifu faz, né? Por causa disso. Então se torna a vontade dele tanto de proteger e evitar acaba fazendo acontecer o que ele temia. E nisso eles vão para cerimônia para escolher o dragão guerreiro, com os cinco furiosos e tudo mais, né? E o Po vai levar o carrinho de macarrão para vender lá. Só que uma coisa que eu não lembrava que tinha tanto nesse filme, que me deixou meio mal, que não me fez rir, me fez ficar meio mal em alguns momentos, é a quantidade de piada com gordo, com pessoas acima do peso, que tem nesse filme. É muita piada sobre isso, porque pô, é um panda, né? Que todo mundo já viu um panda, a foto de um panda. Os pandas, né, eles têm a gordurinha deles ali pro inverno e tudo mais. Eles têm isso, eles são gordinhos. E uma piada atrás da outra. Que chega um momento ali que tu tu não acha graça as piadas, que tu fica desconfortável ouvindo, ouvindo e vendo as piadas com o gordo. Sabe? Chega um momento que fica desconfortável, né? Gente.
E daí ele não consegue subir com o carrinho. Ele decide que ele vai subir sem o carrinho, ele larga para ela subir. E por causa da piada, daí tem a piada que ele não. Tem a piada que ele não consegue subir a tempo no grau, porque ele é assim de peso, né? Ele não consegue chegar a tempo. E daí, até que tem uma piadinha boa que é quando ele vai bater na porta, ele bate no ritmo dos tambores lá dentro e ninguém escuta, né? E a cerimônia tá acontecendo, o mestre Hugo vai escolher o dragão guerreiro. E o Poe, ele quer porque quer entrar, e daí ele faz uma cadeira, pega uma cadeira, enche de fogos de artifício pra se lançar e liga, né? E ali o pai dele aparece falando que era pra ele tá vendendo macarrão. E o Poe, ele confessa aqui pro pai dele que ele quer ficar vendendo macarrão, que ele adora Kung Fu. E aí, achando que a cara não ia conseguir fazer aquilo com os fogos de artifício, a cadeira acaba caindo pra frente, né? Mais uma piada. Os fogos de artifício se ligam, ele é lançado contra a parede e ele consegue entrar na cerimônia. Só que ele entra, cai bem no meio da cerimônia, no meio de todo mundo, os cinco furiosos e tudo mais, na hora que o Uguay aponta pra ele, né? Ele fala, pede desculpa, tipo, eu só queria ver quem era o dragão guerreiro. E a tigresa que tá ali, ela pergunta pro mestre Hulk se ela tá apontando pra ela. E o Uguay não, tá apontando pra ele. Caiu do céu, você é ele aqui, né? E que não faz muito sentido, porque eu, pelo menos. Opa! Eu, pelo menos, não. Nesse momento, é assim, não fica. Não tem muito sentido porque o Hugo escolher o Poe, sabe? Não fica muito explícito, não tem. Sabe? Não parece ter sentido. E o pessoal fica meio revoltado porque. Porque aparentemente eles são transfóbicos. Transfóbicos não, gordofóbicos. Transfóbicos. São gordofóbicos, perdão. Ai, meu Deus. Perdão, gente. São gordofóbicos. Porque na hora que o Mestre Shifu vai reclamar e vai bater contra, ele fala que o Poa não tem como pôr seu dragão guerreiro, porque ele é gordo. Não tem como daí ele ser o dragão guerreiro. Ele resmunga com o Mestre Hugo. E daí tem mais uma piada de gordo. Tem mais uma piada. E, ai meu Deus, esse filme é cheio de piada. É, a única coisa, o humor desse filme é pra ser gordofóbico. O humor desse filme é gordofóbico, tá? É isso, o humor desse filme é gordofóbico. Não tem outra. Se tu reassiste, tu vê que todas as piadas desse filme, todas elas têm a ver com o peso do Poe, tem a ver com isso. E, cara, chega um momento que eu me irrito com isso, porque é a única coisa que eles sabem falar do Poe. E o Poe é medo porque ele é muito bobão. Às vezes ele é muito bobão. Ele podia. Ah, cara. Mas tem umas ceninhas assim que me deixa meio mal. Ver como que aquilo realmente afeta ele. Mas enfim, mas logo é levado da bobeira, sabe? Enfim, ele chega lá no Palácio Jade, né? Ele chega lá, ele vai vendo as armas ali, vai falando das armas. Tem até uma piadinha de uma arma que é invisível ali, que um pode só não ter nada ali. E o pessoal chega e o Mestre Shifu põe pra baixo o Poe, assim, porque ele reclama, fala de todo o corpo do Poe, fala da bunda, fala do bumbum dele, que é muito grande, fala dos braços flácidos, fala da barriga. E aí, meu Deus, ele põe o Poe pra baixo, assim, de um jeito, olha. E eles falam do pergaminho do dragão guerreiro, né, que no treinamento ele ia poder ter, né. Eles vão passar de treinamento, os Cinco Furiosos treinam. E ele é colocado contra um daqueles bonecos, vai e vem, sabe? Tu bate, ele vai, daí ele volta pra ti. E ele acaba, sim, tomando um pau desse boneco. Ele cai na sessão de treinamento dos Cinco Furiosos. E é pra ver o Poe apanhando nessa parte. É só pra ver o Poe apanhando, né? E ninguém faz nada. É pra ver, é pra rir dele apanhando, enfim. Enfim, o pessoal vai lá de descanso, né? E eles vão fazendo piada do Poe durante o caminho, e o Poe escuta, a gente vê que, né, ele não é aceito ali, ele não se encaixa ali,
Ele não sente que se encaixa ali. E realmente, porque todo mundo só sabe falar do peso dele. Enfim, ele chega aí, daí tem outra piada, que é o chão que Ken quebrou embaixo dele. E daí ele acaba. Durante a noite ele sai, né? Ele sai de volta e ele acaba encontrando o mestre Hugo. Né? E o mestre Hugo daí tem a frase que fala que ele tá muito preocupado com o que vai ser, com o que é e o que vai ser. O que foi e o que vai ser. E daí tem aquele ditado, né? Tem aquele ditado passado, presente e futuro, né? Que o hoje é uma dádiva, por isso que é chamado de presente. Tem esse ditado que acaba virando uma frase marcante do Mestre Uwei, né? E ele sai dali, tudo ali o Poe se sente um pouco mais motivado a treinar. Daí no outro dia ele vai pro treinamento e é outra vez com piada, outra vez para ver o Poe apanhando, né? E nisso a gente vai ver aquele patinho, né, que o Mestre Shifu mandou avisar lá na prisão para aumentar as defesas, né? E lá, se o Mestre Shifu não tivesse mandado, não teria acontecido o que aconteceu, né? Porque isso, o pato perde uma pena que acaba caindo até onde o Tainuki tá preso. Ele pega essa pena, consegue com a pena destrancar a prisão que ele tá, destrancar onde ele tá preso, que é tipo uma carapaça de tartaruga. Ele consegue destrancar e fugir. E essa cena de apresentação de vilão é muito boa, tá? O Tai Lung, ele é um ótimo vilão. Pra mim, ele só perde pro segundo filme, que é o... Pra mim, ele só perde pro vilão do segundo filme do Poe, né? Mas ele é um ótimo vilão, a apresentação dele é muito boa. Que ele derrota mais de 1000 guardas, tá? Mais de 1000 guardas rinocerontes. Ele derrota cada um deles. E quando ele foge, que ele quer, porque ele quer o lugar dele, era pra ser prometido como dragão guerreiro, né? E ele manda o patinho de volta pra avisar o Shifu que o verdadeiro dragão guerreiro está voltando. E se o Shifu não tivesse mandado esse bendito desse pato, que perdeu a pena ali bem na hora, o Tai Lung não teria fugido, tá? É tudo culpa do Shifu. Falei. Me irritei já também. Me irritei vendo esse filme também. E daí volta o pessoal, agora tá conversando um pouco mais, né? Que o Louva está fazendo uma sessão de acupuntura no Poe, né? Tenta piadinha também, né? Tenta piadinha também por causa dele. E é ali que é contado o passado do Shifu e do Tai Lung. Que eles falam que mais que o Shifu sabia sorrir, né? E foi antes do Tai Lung, porque o Tai Lung foi o Shifu que achou ele quando bebê, né? O levou e o criou com o seu filho. E quando ele mostrou que ele tinha dom para Kung Fu e tudo mais, ele treinou e sempre viu com um grande futuro no Tai Lung. Então, outra vez, foi o Shifu que botou todas as ideias que ele seria. Estralou o negócio. Que o Tai Lung seria o dragão guerreiro. E o Tai Lung cresceu ouvindo aquilo do Shifu e ele achava certo ele ser o dragão guerreiro, que seria o destino dele. Só que mestre o mestre viu maldade no coração do Tai Lung e por isso recusou ele ser o dragão guerreiro. O Tai Lung, revoltado, destruiu toda a vila. Daí ele foi preso. Depois que o Shifuta foi obrigado a lutar com o próprio filho, né? Sendo que ele não conseguiu, porque ele, obviamente, ele criou o Tai Lung com o filho. O mestre Uga vai, faz, mostra que ele tá, que apesar de ser uma tartaruga e não fazer quase nada nesse filme, além de ter frases sábias, ele faz o Tai Lung dormir, desmaiar, né? E ele é preso. E nisso, o mestre Shifu e o mestre dele estão conversando. O mestre Hugo e eles estão conversando, né? E ele fala, e o mestre fala, você não pode plantar uma semente, exigir que ela cresça no tempo que você quer e que dê frutos a hora que você quer. Não é assim que funciona. E o Chifu fala, mas eu posso controlar quando a fruta vai cair e posso controlar onde ela vai ser plantada.
Mas mesmo que você controle onde quando ela vai ser plantada, você não controla o tempo de desenvolvimento dessa planta. E mesmo que você plante essa semente, vai continuar sendo pessegueiro. Você pode querer maçã, pode querer outra fruta, mas você vai ter um pêssego. Que eles estão falando, obviamente, do pó, né? E é ali que o mestre Hugo sai, falece, né? Infelizmente. Falece, na verdade, eu acho que ele sabia que ia dar merda, né? E daí ele sai, deixa as coisas ali pro pessoal resolver. E quando o Shifu volta pra dentro no outro dia, ele vê o Po na cozinha comendo, né? E ele acha estranho porque o Po tá numa... Meio que parece que tá tendo alguma umidade e ele fala onde o macaco esconde os biscoitos dele. E ele ouve o barulho e o Po consegue subir lá em cima, 3 metros do chão, e abrir um espacate perfeito. E que parece que a analogia que eles falaram com uma pessoa que acima do peso só vai ter motivação com comida. É, gente, ai, esse filme me deu uma decepção olhar ele de novo. E olha, foi complicado, gente. Foi complicado olhar esse filme de novo. Mas tipo, vai, começa a treinar, ele tem piada de um gordo. E a analogia parece que eles estão falando que uma pessoa, quando ela quer alguma coisa, ela só consegue se tiver comida envolvido com a motivação. No final ainda do treino deles, no final do treino, ele fala que tá sem fome, lá, joga o bolinho de volta pro, pro Mestre Shifu e fala que tá sem fome, né? Como se ele tivesse evoluído, como se ele tivesse se achado que não precisasse mais da comida. Seria bom se tivesse parado aí, né? Beleza, tá? Ele tava usando a comida como motivação, só que daí ele percebeu que ele podia fazer por ele mesmo, né? Ele não precisava de motivação para fazer o que queria, de comida como motivação. Só ele, com o esforço dele, já era ótimo. É, seria isso, né? E daí ele vai abrir, né? E daí, enquanto isso, os 5 furiosos se unem para lutar, aí ele atrás do Tanuk e lutar com ele sozinhos. E eu vou te dizer, essa cena de luta dos 5 furiosos é muito boa, tá? Perdão, é muito boa. A tigresa toma um pau do Tailungo, quase sufocada. Todo mundo contra o Tailungo é muito bom, só que o Tailungo, ele manda os 5 pra bem dormido. Eles mandam os 5, olha, ele humilha os 5 de uma vez. E eles são, quando eles são trazidos de volta, né? O mestre Fu vê que estão sem tempo. E aí eles olham pro pô, tu tem que pegar o pergaminho do dragão. Vamos ler isso aí, né? E eles entregam. Perdão. Ele entrega daí o pergaminho pro pô, só que o pergaminho tá vazio. O pergaminho não tem nada, não tem nenhum. Nada secreto, não tem nada. Então o mestre Fu fica assim, tipo, pô, o que eu vou fazer então? Eu vou enfrentar o Tainuko sozinho, vocês vai dar tempo suficiente para vocês pegar e evacuar todo mundo, né? Eles vão, porque tá meio desanimado. E é quando o pai dele, o pato, o ganso, o ganso pato, o ganso, pega e fala, sabe o ingrediente secreto na minha sopa do ingrediente secreto? Que eu vou te contar. Para você fazer uma coisa ser especial, é só você acreditar que ela é especial. Até que faz sentido essa analogia, até que faz sentido. É quando o Po pega, olha pro pergaminho e fala, não, ele se liga que não existe ingrediente secreto. Realmente, é só você se esforçar para fazer uma coisa boa, para fazer uma coisa que você sabe que é especial. É só isso. Não tem ingrediente secreto. Não tem um. Quando eu ia dizer jutsu, não tem um jutsu. Não tem uma habilidade secreta. É você mesmo. Seria uma analogia muito boa nesse filme. Ele volta, o Mestre Shifu leva um pau do Tai Lung, né? Ali o Mestre Shifu sempre prometeu uma grandeza muito grande pro Tai Lung, porque ele tinha muito. O Tai Lung tinha muito potencial para ser o Dragão Guerreiro. Só que o Mestre Shifu esqueceu de ensinar a rejeição pro Tai Lung. Por isso que quando ele foi negado como Dragão Guerreiro, ele surtou. Ele supor aparece, e daí tem uma piada, né?
Tem mais piada sobre o peso dele. E aqui eu vou te dizer que foi um pouquinho do roteiro, tá? Que fez o povo vencer o Tai Lung. Porque a gente tinha visto o Tai Lung dar um pau nos Cinco Furiosos. E aqui, o pouco que começou, eu acho que não tem um pouco tempo, bem dos tempos de treinamento, vai lá e vence contra o Tai Lung. Assim, tudo bem, ele usa os treinos dele, a gente vê que tem reflete os treinos que ele tem com o Shifu ali. Só que ele dá um pau no Tai Lung que não faz sentido. Sabe, eu não vejo muito sentido nisso, porque tipo, os Cinco Furiosos que treinam desde que a tigresa que treina desde pequena, o pessoal que treina desde sempre, sabe? Não fez muito sentido pra mim o Tai Lung perder. Que também foi treinado desde pequeno e ele é muito foda. Mas enfim, roteiro, né? A gente. Roteiro. E como é que ele aprendeu o golpe do Deduche? Sem falar que aqui manda toda a perspectiva do treinamento do Po pra merda, né? Que ali ele tinha superado, que ele não tava com fome, ele tinha superado que ele não precisava da cura de motivação. E daí quando é pra pegar o pergaminho num alto, assim, ele pega, imagina um biscoito. Tipo, cadê a evolução? Sabe? Cadê aquilo de ele não precisa da comida como motivação? Aqui jogaram pra merda, né? Isso. E com o poder de protagonismo ele consegue derrotar o Tai Lung. Olha, eu vou te dizer, e ele é daí venerado como dragão guerreiro, né? Que reflete o sonho que ele tem no início do filme. Eu vou te dizer, hein? Na minha cabeça esse filme era melhor. É muita piada gordofóbica. É muita piada com ele só apanhando. Sabe? Ai, tem umas coisas que não faz sentido. Eu, pra mim, assim, tem muita gente que vai me xingar. Mas enfim, pra mim não funciona mais tanto que nem funcionava, tá? Pra mim seria uma nota 6, assim, dá pra tu tirar, tem alguns momentos que tu solta uma risadinha ou outra, mas as piadas são de gordofobia são muito constantes, que fica chato, sabe? Fica chato e desconfortável pra quem tá assistindo. Enfim, esse é o Kung Fu Panda 1. Eu, quando for assistir o 2, eu espero não me decepcionar, porque eu lembro que o 2 era o meu favorito. Que pra mim o 2 é muito melhor. É o melhor dos quatro filmes. O 4 eu nem assisti ainda, vou ter que assistir, né? Enfim, eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like e me diz o que você acha, se pra você ainda funciona. Pra mim não funciona mais esse filme tanto. E é isso, gente. Vai lá no canal também do LSS, que o Matheus tá voltando com os vídeos de jogo também, tá? E é isso, pessoal. Se inscreve, deixa o like e deixa o seu comentário aí pra gente saber o que vocês estão achando também, tá? Beijo pra vocês.